galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá, galera, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado fonologia. E aí como é que funciona? Eu vou trabalhar muito bem contigo isso, ó. A gente tem cinco modalidades da gramática que são estudadas. Nós temos a fonética, nós temos a morfologia, nós temos a estilística, nós temos a semântica e nós temos a sintaxe. Dentro desses 5 aspectos, hoje em dia, as provas de concurso acabam priorizando 3, a parte morfológica, a parte semântica e a parte sintática. Mas, de vez em quando, ou vez ou outra, eles cobram algum assunto pertinente ao som da língua. Então, eles vão cobrar algo relacionado à fonética. E hoje nós vamos entender a diferença, ou na verdade a similaridade, entre fonética e fonologia. Agora, Sidney, se eles priorizam outros aspectos, por que eu vou estudar isso? Porque vai te servir de base para que você possa dominar aquela questão que cai de vez em quando. Então, quando o camarada coloca uma questão relacionada aos aspectos fonológicos, às vezes a gente não está esperando. Você fica o tempo todo se preparando pelos aqueles assuntos de análise sintática, análise morfossintática, ou então apenas coesão textual. Quando cai algo relacionado à fonologia, você fica, caramba, e agora? O que eu faço? Você realmente fica de mãos atadas. Então, a gente vai dominar alguns aspectos bem detalhados para que você possa entender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um estudo dirigido do assunto, beleza? Então vem comigo, ó. Primeiro vamos entender a definição. Então observa, fonética e fonologia são disciplinas da linguística que estudam os sons da fala e como eles são produzidos. Na verdade, a fonética estuda os sons da fala e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Trocando em miúdos, a fonética estuda como é produzido o som X e a fonologia estuda que função esse som X tem na língua. Ou seja, na hora que o camarada vai trabalhar e estudar realmente a fonética propriamente dita, ele vai ver como foi produzido o som, ou seja, de onde saiu, se passou pelo alvéolo, como ele está ali dentro daquela língua, se tem o dente, coisa e tal. É isso que a fonética vai estudar. Agora, e a fonologia? Vai analisar a função desse som diante daquele determinado contexto. Beleza? Então, na prova de concurso público, eu preciso realmente distinguir um do outro? Não. Seja fonética, seja fonologia, no final das contas, para você que vai fazer uma prova de concurso público, é a mesma coisa. Haveria uma distinção e uma análise mais aprofundada somente se o camarada fosse fazer algo relacionado ao mundo das letras. Então, se ele vai fazer um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado voltado para o âmbito da fonética, aí sim, ele tem de estudar um pouco mais a fundo. Agora, para você que vai fazer a prova de concurso público, basta pensar em fonética e fonologia como a mesma coisa, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Vamos entender o que é som e o que é fonema. Várias questões de concurso público, elas trabalham questões em que o camarada pergunta o número de letras e o número de fonemas. E, às vezes, uma mesma palavra tem, respectivamente, o mesmo número de letras e fonemas. Mas as provas gostam de cobrar quando o camarada coloca fonemas e letras de forma diferenciada. Então aqui, ó, fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferenciação de significado entre 2 vocábulos. Em outras palavras, um fonema é um som que é capaz de distinguir uma palavra de outra. Por exemplo, nos vocábulos erro, do verbo errar, eu erro frequentemente, e erro, substantivo, o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Os sons é do verbo e
do substantivo são fonemas que diferenciam dois vocábulos. Vamos entender isso. A gente tem uma diferença, inclusive regional. A gente diz que é um dialeto geográfico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa pronúncia é muito aberta. Então eu falo A, E, I, O, U. Eu falo E. Agora, em vários outros estados, a pronúncia é mais fechada. Então as pessoas falam A, E. Beleza? A, E, I, O, U. Aqui no Rio, o fato da pronúncia ser aberta dificulta até a escrita da criança, porque esse aspecto fonológico é muito importante quando você ainda é criança. Então, uma criança que não trabalhou muito bem, não assimilou muito bem isso daqui, ela vai escrever assim, ó, Clara é bonita. E aí, por mais que ela saiba escrever Clara corretamente, porque de repente é o nome dela, então ela já aprendeu a escrever seu nome. Por mais que ela saiba escrever a palavra bonita, ou seja, esse adjetivo aqui que ela domina, porque já viu diversas vezes, na hora de colocar o verbo aqui flexionado, o que acaba acontecendo? Ela o coloca sem o acento. E por que ela coloca sem o acento, sabendo a gente que essa estrutura ficaria como se fosse um E aditivo, mas aqui no caso ela está botando como verbo. A pronúncia é o é. Clara é bonita, mas ela na hora que pronuncia as vogais ela diz A, E, I, O, U. Então aqui ela coloca sem o acento. É para isso que serve o estudo da fonética e da fonologia, para que o aluno não cometa esse tipo de erro. Saiba diferenciar um vocábulo do outro, o que aconteceu com o termo erro. Então acompanha aqui comigo, ó, só para a gente poder realmente estabelecer a diferença de forma bem coerente. Nós temos aqui erro, e olha, num primeiro momento eu falei erro, que vem do verbo errar. Então eu coloco aqui, eu erro. Então olha só, eu coloquei erro que vem do verbo errar. Então já não é mais erro, já é o que? Erro. Quando o camarada flexiona aqui, conjuga o verbo eu erro. E a gente poderia ir adiante, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Então aqui, ó, eu erro. Observa que este E tem um som aberto. Então, a pronúncia do som do verbo é aqui, ó. Quando coloca-se assim, ó, essas duas barrinhas aqui em diagonal, é para mostrar que é um fonema. Como aquele som é representado. Então, no verbo ficou erro. Agora, funcionando como um substantivo, eu digo o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então aqui eu tenho erro e aqui eu tenho o quê? Erro. Para que a gente marque muito bem a diferença da pronúncia. Agora, essa diferença através da prosódia, ela serve até para que a gente possa identificar a classe gramatical. E é aí que está a beleza da língua portuguesa. O camarada coloca uma frase na sua prova, eu erro frequentemente, e uma outra frase como o erro é uma aprendizagem. E aí ele pergunta quais são as classes gramaticais, ou então ele vem e afirma que as classes gramaticais são idênticas, ou, na melhor forma possível, de forma mais coerente, ele vai dizer que as classes são diferentes, que uma é um verbo e a outra é um substantivo. E se ele aprofundar ainda a análise dele, vai dizer que o verbo tem a pronúncia aberta, erro, e que o substantivo tem a pronúncia fechada, erro. Tranquilo? Então, ó, a língua portuguesa construindo aí os degrauzinhos para a gente poder entender o todo. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Um outro exemplo de fonema é o som C e o som P nas palavras cão e pão. Esses sons são fonemas porque diferenciam dois vocábulos de uma língua. Então observa, aqui eu tenho o ão na palavra cão e aqui eu tenho o ão na palavra pão. A única coisa que vai diferenciar o cão do pão
é a letra que a gente vai colocar ali. E no final das contas, o som que essa letra vai produzir. Quando eu coloco o C, que ficou o C de, né, um som de C mesmo, cão, ou um som de K, né, cão, e o P, o som de P, observa que é completamente diferente. Ah, mas por que você está falando isso, Cid? Não estou entendendo. Às vezes, uma letra, ela pode adquirir diversos sons. Então, a gente tem que observar no contexto ali como é que isso vai funcionar. Inclusive, esse processo da fonologia serve para que você possa entender vários aspectos da ortografia. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender como é que se pronuncia corretamente as palavras. Ah, professor, mas eu já sei. Então, você sabe porque você aprendeu na época da escola. E algumas você até hoje não sabe, porque são diversas palavras. E é para isso que a gente sempre tem o dicionário em mãos e recorre a todas as fontes todas as fontes que, na verdade, vão trabalhar os conceitos. Eu ia falar fontes primárias, né? Mas não necessariamente precisa ser uma fonte primária, não precisa ser um dicionário etimológico, não precisa ser um dicionário de regência, pode ser até mesmo o Google, e ele vai te auxiliar nesse aspecto, beleza? Agora aqui, ó, note, no entanto, que o mesmo fonema nem sempre é realizado pela mesma letra. Isso acontece direto com um X. Então, às vezes, o X tem som de Z, às vezes o X tem som de KS e por aí vai, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. A classificação dos fonemas, e a gente vai observar como é que isso funciona na língua portuguesa, ó. Eles classificam-se basicamente em vogais, semivogais e consoantes. Aí é importante... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo aqui do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.